Amém. Isaías 55. Isaías capítulo 55, versículo 6 em diante, diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Todos juntos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar. Mais uma vez essa frase: e a faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Repita, verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviar. Amém, querido? Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ministra, Senhor, aos nossos corações o teu querer, a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, essa palavra é extremamente impactante aos nossos corações. Quando nós lemos o que está escrito aí no versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca. Como que ela será? Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviar. Assim será a palavra que sai da minha boca. Muito bem, nessa noite eu quero falar com você sobre como dar liberdade para a palavra que sai da boca de Deus. Como eu posso esperar essa palavra brotar no meu coração e gerar o fruto tão esperado. O texto bíblico destaca que o Senhor compara o que ele vai fazer, o que ele vai falar e o seu fruto. Ele compara com a chuva e a neve que cai do céu. Verso 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, e assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna. A chuva vem com objetivo. Entenda, o Senhor, através do profeta Isaías, estava dizendo: eu mando a chuva, ela não volta. Não volta sem fazer aquilo pelo qual eu a enviei. Quando Deus rega a terra com a chuva ou a neve, Ele está declarando que Ele tem um propósito a cumprir. Qual é o propósito? Toda semente, todo ciclo da vida receberá manutenção. Pastor, mas neve cair gera o ciclo da vida. Meu irmão, a neve ela cai, mas tem uma época do ano que ela vai ser derretida pela mudança da estação e automaticamente se tornará água. Se você já teve o privilégio de ver a riqueza do que é o ciclo
da vida que é renovado, gerado através das modificações dos tempos que o Senhor determinou, lugares onde não dá para ver nem mesmo as árvores direito, porque tem tanta neve. Mas quando vem a mudança da estação, aquela neve renova e todas as plantas são renovadas e com elas também a manutenção dos animais daquela região. O Senhor aqui destaca, assim como os céus enviam, dos céus descem a chuva e a neve, vem dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra. Versículo 10, o final. E a faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come. O texto está dizendo que assim como a chuva vem com propósito de dar condições às plantações, que vai gerar o pão para comer, mas também das plantações é retirada a semente. A semente fala de quê? Fala do futuro, fala da próxima plantação. Então o texto destaca que Deus dará comida hoje e garantirá comida para o futuro. Veja bem, o Senhor está comparando algo normal aos homens. Assim como Ele envia a chuva e a neve, que depois derretida se torna também a água, e Ele traz a manutenção da terra, das plantações, assim será a palavra dele. Então, primeiro eu tenho que entender a comparação que ele faz. Ele compara a palavra dele com o objetivo da instituição que ele mesmo já determinou. Haja chuva, a chuva traz a manutenção das plantações, das plantas, e das plantações se retira o pão para comer, mas também se retira a semente. Então veja bem, Deus quer te sustentar hoje e Deus pretende te dar condições de olhar para o futuro. Diga amém, meu irmão, em nome de Jesus. E ele faz essa comparação no cotidiano de uma pessoa, e isso é necessário, esse entendimento do versículo 10 em especial, é necessário para que entendamos qual é o fruto esperado da palavra dele. Porque o versículo 11, assim será. Será como? Assim como vem a chuva, e dá manutenção à plantação, e dá semente e pão para o que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Ela não voltará para mim vazia. Eu tenho orado, e eu sempre que oro com esse objetivo, eu digo, Senhor, envia a tua palavra, que ela venha, que seja manifesto o teu poder, e que retorne para o Senhor, com a manifestação daquilo pelo qual foi enviada. Como assim? Deus tem uma palavra. Essa palavra tem um objetivo, entenda, ela vai manter a sua vida hoje e dará a você futuro, pão para comer e semente para semear. Eu me recordo do meu avô, pois ele vivia no campo e toda vez que plantava alguma plantação, havia sempre um lugar na sala muito grande, bem grande mesmo. A sala devia ter 7 por 7, só a sala da casa, né? Casa de lá chama colônia, né? Casa de colônia. Aqui é chácara, fazenda, alguns podem chamar também, mas lá era desse formato. E no canto tinha sempre um espaço lá de algumas sacas. Aquela saca não era para comer, era a semente. E eu me recordo, irmãos, grande parte do alimento ficava no paiol, mas a semente ficava no meu lugar de destaque. Na casa do meu avô era assim. Que era aquela saca de feijão, no caso, quando plantava feijão. Era a semente.
a semente. Então eu tenho para comer hoje, mas Deus garantirá também o futuro. Aquela semente, eu creio, quando meu avô olhava aquela semente, aquilo trazia ao coração dele a segurança de que ele teria pão para comer no futuro. É a lógica, mas muito mais ainda alguém simples no campo. Então eu estou aqui buscando reproduzir essa imagem na sua mente e no seu coração. Deus quer fazer uma obra hoje. E Ele pretende mover a sua visão para você ter tranquilidade para o futuro. Diga amém, meu irmão, em nome de Jesus. Seja assim sobre a sua vida. E o meu coração foi cheio por Deus dessa palavra para ministrar. Como dar liberdade para essa palavra? Como ter certeza de que essa palavra alcançará o seu êxito na minha vida, na sua vida? E o texto destaca, antes de falarmos sobre como dar essa liberdade, eu preciso ainda interpretar o texto. Assim será a palavra que sair da minha boca, verso 11. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. O que significa apraz? Alegrar-se, mas fará o que me alegra. Destaque bem aqui, meu irmão. Fará o que me alegra, não é o que alegra você. Você lembra daquela frase que eu creio que você já ouviu bastante, inclusive aqui nesse púlpito? Deus não vai fazer o que você quer, mas o que você precisa. Amém, querido? E assim você deve ter ouvido de várias formas. Deus não vai falar o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. É isso que o texto está dizendo. O fruto é para Deus, não para nós. Então, se eu estou aqui hoje, não é? Se eu estou aqui hoje esperando algo para mim, eu preciso lançar fora isso e abraçar o propósito de Deus. Deus tem um fruto, Deus tem um ambiente, Deus tem uma vida, e essa vida é você. E nesse ambiente da sua vida, Ele tem frutos, e frutos que serão objeto para a glória dEle. E você, no final disso, será semelhante ao homem que recebe pão para comer e semente para semear. O fruto de Deus, irmãos, nunca nos retirará o sono, nunca retirará de nós a alegria, pelo contrário, nos dará o que nós muitas vezes não sabemos que precisamos. Portanto, Senhor, faça a tua vontade em nós. Posso ouvir um amém bem forte aí, irmão? Em nome de Jesus. Continuando. Mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. E o que é que Deus, qual é o fruto para Deus? E o que é aquilo para o qual Ele enviou? O texto não diz claramente, diz que será semelhante ao pão para comer e à semente para semear. E eu acredito que você está bem feliz já com ouvir essa interpretação. Mas o texto destaca, para que possamos compreender que é algo muito forte, o que está aí no verso 8. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então identifique bem aí. O que você está pensando não é o que Deus pensa. O que você está decidindo como seu caminho não é o que Deus tem por caminho. O texto aqui está falando do homem livre e solto, sem se basear em Deus. Até porque o versículo anterior chama os homens ao arrependimento. Depois segue, verso 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra. Olha a comparação, irmão. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos
caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Veja bem, olha a comparação que o Senhor faz. Deus faz aqui. Assim como os céus são mais altos do que a terra. Olha a comparação, irmãos. Os céus. Quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros. O texto não diz aqui na linguagem do judeu do Novo Testamento, céu, né? Na linguagem do judeu do Novo Testamento, eles conheciam na cultura da época de Jesus, céu eram 3. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Eu estou falando da cultura de interpretação bíblica do Novo Testamento, na época de Jesus. Primeiro céu, do chão que pisamos até as nuvens. Segundo céu, das nuvens até onde Deus está. E o terceiro céu, aonde Deus está. Deus é maior do que tudo. Está sobre tudo, acima de tudo. E a sua glória enche toda a terra ao mesmo tempo. Muito bem. Quando nós percebemos essa amplitude, eu preciso compreender que Deus está dizendo aqui que a comparação de altura entre a terra e o céu, por ser tão distante, é incomparável o pensamento do homem com o pensamento de Deus. Aliás, o contrário, não é? É incomparável o pensamento de Deus com o pensamento dos homens. Então, isso significa que você pode idealizar o pensamento de Deus da melhor forma possível. Você não alcançou ainda. Você ainda não tem ideia. Você ainda não conseguiu. Porque o pensamento do homem é lá embaixo e o de Deus está a quilômetros e quilômetros de amplitude, de alcance. Qual é o objetivo dessa interpretação que quero trazer para você? Que é a preparação para você ouvir a mensagem de hoje. Você precisa se desprender das suas armas, das suas durezas, das suas resistências. O que seria isso? Pessoas traumatizadas com cristãos, com líderes até. Irmãos, fiz uma viagem ontem, liguei na rádio, aquela rádio pirata, né? Que a gente vai passando na Avenida Brasil, tem um monte. E aí, já não era mais Avenida Brasil, aliás, já era ali em Itaguaí. E ali eu ouvindo, irmãos, eu não consegui. Aí eu estava com o CD da Bíblia, e eu digo, eu vou ouvir a Bíblia, porque era tanta distorção, tanta torção na palavra, mas absurda. Coisa louca mesmo, coisa assim. Fazer um apelo para Deus levantar alguns provedores. Aí o texto que usaram foi o de Salomão, que ele tinha 12 provedores lá no reino. E aí a pessoa conseguiu pegar aquele texto e dizer assim, você pode ser um desses provedores da casa de Deus, junto com Salomão. Aí eu digo, meu Deus do céu, não acredito que eu estou ouvindo isso, não. E aí, irmãos, foi tão fundo, mas eu comecei a me sentir mal, porque era uma agressão à Bíblia. Era uma agressão tão grande. E ficava muito nítido, olha, dê dinheiro logo, eu quero todo o dinheiro que você tiver. E aí, interpretação completamente fora, mas fora ao extremo. A pessoa interpretava que os 12 provedores da casa de Salomão eram pessoas que iam lá dar uma oferta para manter a casa de Salomão. Aí eu digo, meu Deus do céu. Quando que é assim? Primeiro, Salomão era o homem mais rico, irmão. Seu tempo. Esses mantenedores eram serviçais, eram administradores, que administravam o que era de Salomão. Então, está fora de contexto. Por que eu estou citando isso? Só você ouvindo e você não perdeu nada se você não ouviu. A agressão que era a Bíblia. Aí, pra você ter uma ideia, a pessoa citou o próprio Pedro como sendo o mantenedor da obra e aí colocou, irmãos, meu Deus do céu, chega a doer o ouvido. Aí eu pensei, eu digo, meu Jesus,
Se essas pessoas forem até lá e derem dinheiro baseado nisso aí, Deus não agirá. Porque, primeiro, não tem nada a ver com a Bíblia esse chamado. E quando Deus não agir, pode gerar frustração no coração dessas pessoas. E o que pode acontecer? Essas pessoas se desviarem, porque se sentirão enganadas. Em outras palavras, irmão, teve uma frase, teve uma parte do chamado, né, daquela determinada igreja, que dizia assim: assim como Deus disse para Salomão, tudo que... Ele dizia lá que Salomão era um mantenedor da obra. E aí, sendo mantenedor da obra, o Senhor ouviu a oração de Salomão. Deus vai ouvir essa oração também. E mais, depois que Salomão fez a oração certa, Deus disse: pede-me o que quiseres que eu te dou. Tudo que você quiser, Deus vai te dar. Aí não deu, irmão, aí não deu, aí não teve condições. Aí não deu mais. Aí eu digo, vamos para a Bíblia, e eu fui ouvir o livro de Êxodo. Por que eu estou citando isso? Para falar mal de alguma igreja? De forma alguma. Meu trabalho em Deus é entregar a mensagem que Deus colocou no meu coração para você que é minha ovelha. Meu querido, meu amado, amado de Deus. Existem palavras que alguém pode dizer que foi dita por Deus, mas foi torcida pelos homens. E Deus não compactua com isso. E, portanto, isso não gerará o fruto prometido por aquela pessoa. E não gerando o fruto prometido, essa pessoa talvez terá dado sua casa, talvez terá dado coisas inimagináveis, sob uma promessa que Deus não fez a ninguém, pois é livre conta da pessoa que fez o apelo daquele formato. E aí eu posso ter alguém futuramente afastado da fé por se sentir enganado, usurpado, ferido, roubado até. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então preste bem atenção, porque eu estou aqui ministrando para você. Por isso que eu tomo cuidado de interpretar muito adequadamente, para que a palavra de Deus realmente seja sobre a sua vida e não a minha. O que seria a minha quando eu observo a Bíblia e eu vou dizer o que eu penso e não o que a Bíblia realmente está dizendo? E o texto aqui estabelece que existe um pensamento meu e um pensamento de Deus. E há uma distância enorme entre esses dois pensamentos. Então, quando eu disse aqui para você se desarmar, inclusive se você em algum momento foi agredido com a Bíblia, se em algum momento você foi extorquido com a Bíblia, alguém em algum lugar, você pode ser a pessoa que está ouvindo essa mensagem com receio, armado, olhando assim de banda para mim. Meu irmão, você precisa abrir o seu coração para Deus e a sua palavra. E aquilo que é de Deus na sua vida, o Senhor vai confirmar no seu coração e ficará claro para você na Escritura. Não existe essa história de que é mistério. É claro na Bíblia. Agora, o texto destaca que o pensamento de Deus é tão superior que o único jeito que ele teve de explicar foi: assim como a terra está em uma posição e os céus são altos, assim é os meus pensamentos comparado com os seus. Então, quando eu disse aqui, se desarme, não se apegue ao que você aprendeu, o que você recebeu de infância, entendimento de homem, se desvencilhe de tudo isso e queira saber o que Deus tem para falar para você dentro do seu contexto. E Ele fala mesmo, irmãos, pessoalmente. É quando eu estou aqui pregando, mas você vai receber aí no seu coração o entendimento claro do que Ele tem na sua realidade. No seu coração aí Ele vai ministrar coisas que você não tinha ideia sobre a sua família. O Senhor é maior do que o pregador, Ele é maior do que esse lugar. Ele é o seu Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é inigualável.
Então eu tenho que abrir meu coração para essa comunhão pessoal. Eu tenho que abrir a minha vida para essa realidade espiritual inigualável. E aí sim, o texto que destaca: são mais altos do que os vossos, são mais altos do que os de vocês. Em outras palavras, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Tendo observado isso, no Novo Testamento, há um segundo episódio semelhante a esse. Antes de ler, eu quero retornar ainda no versículo 6 e 7. Leia comigo. Isaías 55, versos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E aí depois, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadece dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. E aí só depois é que ele vai começar a destacar: meus pensamentos são mais altos, meus caminhos são mais altos do que os de vocês, meus pensamentos são mais altos do que os de vocês. E ele destaca: eu vou fazer uma obra que vai manter a vida de vocês como pão para comer e semente para semear. Pois a minha palavra, quando sair da minha boca, ela será enviada e prosperará na obra que eu a enviei. Amém, querido? No Novo Testamento tem uma palavra semelhante. E eu creio que você já se recorda dela só em falar, que está em Lucas capítulo 8. Abra aí rapidamente. Lucas capítulo 8. Enquanto você abre, em resumo, para receber a prosperidade da palavra, eu preciso de conversão de alma. É o que o profeta Isaías disse: converta-se, aliás, verso 7, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. E eu quero destacar com você, que conversão é essa necessária para a prosperidade da palavra? Que conversão é essa? O que é que Deus precisa perdoar na minha vida? O que é que tem que mudar no meu coração? Converta-se o ímpio, converta-se o homem mau, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos. Como eu posso compreender isso? Lucas capítulo 8 destaca uma parábola. Verso 4. Ajuntando-se grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Um semeador saiu a semear uma semente. Quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Verso 6. Outra caiu sobre a pedra e nascida secou, porque não tinha umidade. Outra caiu em espinhos e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Outra caiu em boa terra e nascida produziu fruto a 100 por 1. Todos juntos, verso 8 mais uma vez. Outra caiu em boa terra e nascida produziu fruto a 100 por 1. Os discípulos perguntam a Jesus: por que falas em parábola? E então no verso 10, então disse Jesus: a vós é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Verso 11, esta é a parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, e depois vem o diabo e atira-lhe do coração a palavra, porque não é para que não se salve crendo. Verso 13. Os que estão
sobre pedra são os que estão sobre pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e na hora da provação se desviam. E o que cai entre espinhos são os que ouviram e, com o passar dos tempos, são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Veja bem, quem é que está semeando aqui nessa parábola? O semeador que saiu a semear é quem? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus, no texto do Evangelho de João, no capítulo 17, ele diz ao Senhor em oração: Senhor, eu lhes dei a tua palavra, a palavra que tu me destes, eu dei a eles. E veja, o Senhor aqui nos faz lembrar de Isaías 55. A palavra que sai da boca de Deus, ela é lançada e ela visa prosperar naquilo que ela foi enviada. E semelhante ao Antigo Testamento, qual é o empecilho aqui, explicando nessa parábola, para que a semente, que é a palavra de Deus, prospere? O empecilho para que ela venha a prosperar é justamente o coração do homem com a série de outras coisas. Um coração que não está limpo e preparado para ser semeado. Qual é o entendimento? Versículo 15. O que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a retêm com o coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Muito bem. O que significa coração honesto e bom? Honesto. A pessoa que tem ciência de sua realidade, aquele que reconhece sua vida ímpia e se arrepende. A honestidade de ser responsável pelos seus atos perante Deus. A honestidade e bom, uma pessoa que sabe a ruína o qual foi idealizada pelo pecado em sua vida. E agora, olhando para a semente, dá lugar ao objetivo maior dessa semente, que é ser plantada, e nela, nesse ambiente o qual ela foi plantada, frutos bons e para serem alimento para as pessoas, ser agora objeto para a glória de Deus. Muito bem, esse texto destaca a palavra que é lançada, ela prospera, mas no coração honesto e bom. Qual é o formato dos outros corações? É o coração ímpio, o coração mau, o coração que até ouve a palavra, mas não está preparado para receber a semente. Eu quero aqui lembrar você que já trabalhou, já lidou com isso, com plantação. Tem como plantar alguma coisa onde o mato é extremo? Absolutamente. Tem como plantar alguma coisa em meio pedras? Absolutamente. Tem como plantar alguma coisa sem antes cavar o buraco? Absolutamente. O texto destaca a misericórdia de Deus. Ela se estende a todas as pessoas, a todos os formatos de coração, os bons e os maus. Mas o texto diz que só prosperou quem tinha um coração honesto e bom. Só prosperou quem tinha um coração honesto e bom. Então, como é que eu vou fazer para descobrir quais são as áreas da minha vida que tem que morrer, que tem que ser deletadas da minha existência, para que eu seja encontrado coração honesto e bom? Primeiro, irmão, a semente cai em céu aberto. Versículo 5, acompanhe. Um semeador saiu a semear a semente, e quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves dos céus comeram. Como seria isso? O versículo seguinte, mais à frente, verso 12. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não se salvem
crendo. O versículo 5 diz que a semente caiu à beira do caminho. Ou seja, ela não encontrou um local adequado. Onde é o local adequado para uma semente? Plantá-la não é na superfície, é dentro da terra. Essa semente ficou exposta. No coração do homem, eu posso compreender pelo texto que é aquela pessoa que ouve a palavra, mas não permite que ela vá ao profundo de sua alma. Ela mantém reservas para com a palavra de Deus. Ela expõe diante da palavra receios, e essa palavra fica no seu exterior e não no profundo do seu coração, aonde ela vai gerar frutos. Então o que eu devo fazer? Eu devo observar se eu sou essa pessoa que ouça a palavra com reservas, ou eu já recebo ela de cara. Uma vez eu fiz um teste, falando com a pessoa, eu disse para a pessoa, sem dizer o que eu ia dizer: amém. A pessoa olhou para mim, aí disse: amém, pastor. Por quê? Pela caminhada que eu já tinha, eu esperava e fui satisfeito que pela caminhada que eu já tinha com a pessoa, ela jamais ouviria de mim, o pastor, uma palavra que fosse depreciá-la, destruí-la, repetir algo que fosse trazer algum dano. Quanto mais como profeta de Deus. E a pessoa disse amém. E aí depois eu contei a boa notícia. Em outras palavras, irmão, você tem caminhada com Deus? Se você diz que tem, mas você tem reservas para com o que o Senhor vai dizer, você não tem. Quem caminha com Deus e sabe quem Deus é, está aberto à semente que Ele vai semear, e essa semente vai ser recebida no profundo da terra, não ficará exposta, não ficará no exterior do corpo. Eu posso considerar também da mesma forma uma pessoa que até muda o seu exterior. Ela pode até deixar de ser uma pessoa barulhenta, briguenta. O exterior mudou, a palavra de Deus veio por fora. Ela mudou a vestimenta, ela mudou a situação externa, mas é só o exterior. Na hora que o diabo aparecer, ela não terá autoridade de repreender o diabo. Ela não se posicionará. O diabo vai fazer a festa, irmão. E é o que aconteceu aqui. O diabo aparece e rouba a semente. Você conhece a Deus, meu irmão? Então, quando o diabo aparecer, o que é que você vai fazer? Você vai ficar com medo? Se você é um crente que tem medo do diabo, você tem a palavra no seu exterior. Você não recebeu a palavra no seu coração. Porque a palavra que entra no coração, ela gera uma vida, e essa vida veio da parte de Deus e gera novidade em você. Se ela está no seu exterior, e ela não foi destinada para isso, facilmente o diabo consegue êxito. Que é isso, pastor? Você está dizendo isso do povo, o diabo consegue êxito nada. Meu irmão, consegue sim, você tem visto por aí. Você tem visto que quem tinha fé ontem, hoje já não tem. Quantas vezes, irmãos, eu já vi pessoas exteriormente eram crentes. Se a palavra mudar o seu exterior, meu irmão, mas não entrar no profundo da alma. E eu estou dando as características dessa pessoa. Você conhece, sabe que tem crente que se o inimigo aparecer, vai chamar uma irmã mais ungida ou um irmão para vir repreender. Se você tem esse perfil, meu irmão, clame a Deus pedindo misericórdia. Que é isso, pastor? Mas eu estou aprendendo. Meu irmão, eu estou falando de uma palavra poderosa, a palavra de Deus. Ela, quando entrar na sua vida, ela vai gerar fruto. E esses frutos são para Deus. Segundo, a semente cai sobre as pedras. As pedras é um lugar inóspito para uma semente.
Não tem umidade. O que é umidade? A terra recebe água. Se tem pedra, não absorve água. Então não pode sobreviver a semente. E não pode gerar o seu fruto. Então o verso 13 diz: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E na hora da provação, desvia. Na hora da provação,